Em Porto Alegre, e convidar vocês também para a festa hoje, 16 anos do EBEP, no quiosque da Queca, às 8h30 da noite, e todos estão convidados. E agradecer também o convite que me fizeram para estar lá no grande mestre, há mais de 40 anos, que isso é gostoso. Muito tempo, e para mim é uma honra fazer parte do EBEP, né, que me sinto inteiramente bem e me ajuda muito com a psicanálise, né, de poder ter um lugar onde a gente possa discutir abertamente, né, todos os problemas, não só da psicanálise, mas junto com a nossa, hoje em dia, política, que está certamente muito difícil, e agradecer não só a vocês todos, mas particularmente a Joel, pela sua dedicação. Eu sempre cuidei um pouco de você, levando 5 dedos, né? Porque são dos grandes pensadores, eu tento, né? E pela generosidade, né? Que ele está sempre transmitindo as ideias, indo inclusive até a China atualmente, né? Cuidar da psicanálise, né? Quer dizer, para ela realmente se manter viva, né? E então era isso, passar a palavra a você, sempre esperando falar a qualquer situação de mudança, né? Tem sido para mim, Joel, uma direção que eu sempre me preocupa, sempre saber o que ele está pensando, né? Boa noite a todos. Agradeço ao EBEP por estar fazendo essa conferência de fechamento dessa jornada sobre o tema do sexo e do adulto. Agradecer a Beth Domit pelas palavras amigas e simpáticas com que ela se dirigiu a mim, né? E esse tema, né, que a gente já está desde ontem debatendo, né, o sexo e o adulto, que é um tema de muita atualidade, né? Com nós dois aqui, diferentes ângulos, diferentes pontos de vista, e eu vou tentar trabalhar esse tema com vocês, falando de 3 categorias que estão interligadas, que eu acho que atravessa esse tema, que é sexo, gênero e desejo. Não sei as 3. O que? Está baixo? Está baixo. Alô, né? Eu estava dizendo que eu vou trabalhar o tema sexo, gênero e desejo através desses 3 palavras-chave, tentar 3 categorias, 3 conceitos, atravessar esse tema que é o tema da jornada, que é o sexo que eu habito, né? Quer dizer, que é uma retomada do filme do Almodóvar, né? Sobre o sexo que eu habito, no caso, sobre transexuais. Então, a minha intenção aqui é tentar problematizar a relação de sexo, gênero e desejo, né? Em questão dessas 3 palavras. E a primeira coisa importante, quer dizer, que eu acho que a jornada já mostrou isso, é a grande atualidade do tema, né? Sexo, gênero e desejo, na medida em que entre sexo, gênero e desejo nós temos polarizada na atualidade não apenas um grande debate teórico, mas também um grande debate clínico, né? Aliás, essa última mesa mostrou muito bem como é que qual é o limite, se limitear, ou se existe ou não existe, por exemplo, a categoria de perversão, né? Onde fica a categoria da pornografia, se é que ainda alguma coisa hoje para nós é pornográfica, né? Então, nós estamos diante de um tema de muita atualidade, teórica e clínica, mas eu suponho também que
que essa questão não é apenas uma questão de ordem teórica e clínica, mas é também uma questão militante, né? É uma questão militante. Eu acho que o depoimento do Jean Willis mostrou isso, né? Quer dizer, falando do movimento LGBTS, né? Como é uma questão eminentemente militante, de forma que falar de sexo, gênero e desejo, ela implica questões de ordem social, de ordem política, de ordem ética, propriamente dita, de forma que essa outra dimensão militante da discussão, ela se inscreve na interioridade das próprias questões de ordem teórica e clínica, né? De forma que, para começar a esboçar essa discussão, é preciso inscrever essa discussão na grande revolução sexual, revolução dos costumes, que nós atravessamos no Ocidente desde o final dos anos 50, começo dos anos 60 até hoje. Então nós vivemos de fato uma revolução sexual que transformou, para aludir a uma categoria do Foucault, as nossas formas de subjetivação, propriamente ditas, né? Foram transformadas por conta dessas experiências, né? Por conta dessa revolução. Por outro lado, nós estamos diante de uma desconstrução dos nossos códigos éticos e teóricos sobre o que é o sexual, né? O segundo aspecto disso, de forma que, aludindo ao sociólogo Bourdieu, todo o nosso sistema de hábitos foi completamente balançado por essa revolução, né? De maneira que o que essa revolução coloca em questão é aquilo que o próprio Bourdieu chama da dominação masculina. Eu acho que uma das marcas centrais dessa revolução sexual é a quebra de extensões bastante grandes desse paradigma de dominação masculina, que está propriamente em jogo. E essa revolução sexual, ela se dá em tempos diferentes, ela tem episódios diferentes e tempos diferentes, quer dizer, ela vai atravessar regiões diferentes do dito campo sexual, de forma que nesses três tempos a gente vai ter temas diferentes que vão ser problematizados por essa revolução sexual. E o primeiro tempo dessa revolução certamente é a revolução feminista. Eu acho que a revolução feminista ela é inauguradora dessa revolução sexual, até mesmo porque o que ela coloca em questão de cara é a questão da dominação feminina, da dominação masculina. O que a revolução feminista coloca é, de fato, o fim começo, o questionamento dessa dominação masculina, né? Quer dizer, basicamente o que está em jogo nessa quebra do movimento feminista, representado simbolicamente pela ruptura dos sutiãs da Friedman, né? Como ícone do que foi essa revolução. O que está em jogo é a oposição e a recusa das mulheres de aceitarem a condição de ficarem restritas à estrita condição de mães, né? Quer dizer, então, o que estava condensado na nossa tradição há 200 anos, desde o final do século XVIII, que é a redução da mulher à figura da mãe, a gente vai voltar a falar disso daqui a pouco, né? Foi essa condição feminina que foi recusada pelas mulheres, né? De forma que elas passaram a demandar um outro tipo de reconhecimento, de outras potencialidades e outras possibilidades que as mulheres poderiam ter no espaço social, equivalentes à figura masculina, né? Quer dizer, elas passaram a demandar
igualdade a processos educacionais e a participação no trabalho equivalentes aos homens, de forma que para elas ser mãe era apenas uma e apenas uma das suas possibilidades, né? Além de outras que elas demandavam, né? De maneira que, dentro dessa revolução feminina, evidentemente que ela foi calcionada, ela foi possibilitada, antes de mais nada, pelo discurso da ciência. E só foi possível a revolução feminista na medida em que se descobriu meios anticoncepcionais seguros, né? A começar pela pílula e depois os diversos outros procedimentos que surgiram a partir dos anos 60, que permitiram às mulheres separar o campo do desejo do campo da procriação, do campo da reprodução, né? Quer dizer, já que anteriormente, na nossa tradição, desde o século XIX, se buscava meios anticoncepcionais considerados semifalhos, né, nunca rigorosos, que permitisse proteger as mulheres do processo de engravidamento após relações sexuais, né? E, por outro lado, as experiências das guerras, tanto a primeira quanto a segunda, mostraram perfeitamente que as mulheres tinham habilidade de poder exercer toda e qualquer atividade feita pelos homens. Mas, acabadas as guerras, em que os homens voltavam da frente de batalha, as mulheres voltavam à sua reclusão familiar, isso, e maternal, né? Então foi o aparecimento desse dispositivo científico, que foram os métodos de controle anticoncepcionais, que deram às mulheres a possibilidade de liberarem os seus corpos da escravidão da procriação. Então as mulheres puderam, a partir daí, viverem os seus desejos, o seu desejo com mais liberdade, né? Puderam disseminar o seu desejo, a primeira consequência. A segunda consequência é que elas puderam também, a partir daí, por conta dessa liberdade, subtraírem o desejo dos imperativos matrimoniais, quer dizer, uma liberdade do usufruto sexual maior, que não existia na medida em que o sexo estava ligado estritamente ao campo do casamento, de maneira que todo um outro discurso possível sobre o amor se instalou na nossa tradição, né? Quer dizer, e evidentemente que foi por conta dessa nova dimensão desejante, dessa saída das mulheres do campo estritamente maternal, que de uma certa forma todo um horizonte contemporâneo sobre a família foi transformado. Isto é, a família nuclear burguesa foi implodida por conta disso, ou explodida, se vocês quiserem, na medida em que a família nuclear burguesa ela se sustentava pelo lugar estratégico que foi conferido à figura da mulher como mãe. E sem a figura da mulher como mãe, a família nuclear burguesa não teria sustentação, como historicamente se mostrou. Então, a saída da mulher desse lugar de mãe explodiu, implodiu a família nuclear burguesa, e novas formas de conjugalidade foram constituídas na nossa tradição, que é com que nós convivemos hoje. Essas novas formas de conjugalidade, elas não constituem aquilo que tradicionalmente a gente chama de família, rigorosamente falando, né? Como diz o sociólogo inglês Anthony Giddens, a família é um conceito zumbi, é uma coisa morta-viva, no sentido de que aquilo que nós entendíamos como sendo família remetia ou a família alargada do mundo
pós-pré-moderno ou a família nuclear burguesa, de forma que a gente convive hoje, rigorosamente falando, não são mais famílias, não é mais família. As novas formas de conjugalidade não são mais famílias. Então foi esse mundo que foi transformado pela Revolução Feminista, de maneira que o filósofo Cornelius Castoriadis, que é um filósofo grego radicado em Paris, ele tem uma formulação muito interessante sobre isso, dizendo que a Revolução Feminista foi a revolução mais radical que o Ocidente pôde conhecer, né? Ou que a história pôde conhecer, para além do Ocidente, na medida em que foi a revolução que, paradoxalmente, aconteceu no menor espaço existente, que é o espaço entre o quarto de dormir e a cozinha, né? É uma imagem bastante prosaica do que foi o efeito dessa revolução no espaço ínfimo entre o quarto de dormir e a cozinha, na medida em que o mundo foi girado de ponta cabeça a partir disso, né? Então esse é o primeiro tempo dessa revolução. Quer dizer, a tradição do patriarcado foi colocada em questão, acho que a consequência disso é essa, foi começar a ser colocado em questão, ele não foi desconstruído, mas ele começou a ser seriamente abalado por isso, né? E a hierarquia de gêneros entre homem e mulher, por conta dessa colocação em questão do patriarcado, foi igualmente colocada em questão, né? Na medida em que até então havia uma superioridade do gênero masculino sobre o gênero feminino, né? E que essa revolução tende a igualizar essas duas condições. Quer dizer, logo em seguida do movimento feminista, quer dizer, vem um movimento gay, um movimento lésbico, né? De uma maneira conjugada, né? Onde o que está em jogo é a afirmação do desejo homoerótico, né? Homem por homem, mulher por mulher, né? Diferente da música do Tim Maia, diz que tudo é permitido, menos homem com homem, mulher com mulher, mulher com evangélico, né? Evidentemente que não podia gostar dessa mistura, mas acontece que o movimento homoerótico se colocou nesse novo contexto e ele vem na esteira do movimento feminista. Quer dizer, não seria possível o movimento gay, o movimento lésbico, o movimento homoerótico, sem essa antecipação histórica do movimento feminista, né? E com isso a gente pode perceber que só foi possível o movimento gay, o movimento de lésbica por conta do movimento feminista, né? Na medida em que a desconstrução do patriarcado, a desconstrução da hierarquia homem-mulher foi efetivamente colocada em questão, como estando no cerne dessa desconstrução que tornou possível o movimento gay e o movimento lésbico, propriamente dito. Quer dizer, na esteira disso, quer dizer, os gays e as lésbicas saíram literalmente do armário, né? Fizeram um movimento out, como diz lá o nosso militante Willis hoje, né? Saíram do armário e sair do armário, quer dizer, romper o espartilho dos sutiãs no campo do movimento feminista significa para os gays e as lésbicas deixarem de serem aprisionados como eles foram, seja pelo discurso da degeneração formulado pela psiquiatria desde o século XIX e pelo discurso posterior da psicanálise, com a categoria de perversão, para aprisionar o desejo homoerótico dos gays e das lésbicas, né? Então houve um rompimento efetivo com essas duas camisas de força presentes
na nossa tradição, de forma que os gays e as lésbicas passaram a proclamar em alto e bom som que vocês podem nos chamar de perversos se vocês quiserem, mas a partir de agora, mesmo assim, nós vamos afirmar positivamente o nosso desejo homoerótico. Então essa é o segundo tempo dessa revolução sexual. E um terceiro tempo dessa revolução sexual, que é mais recente, mais contemporâneo, é o movimento transexual, onde o que está em jogo é alguma coisa que eu acredito que é bastante mais radical que o movimento feminista e o movimento gay, apesar de se fundar nas mesmas premissas antipatriarcal e ao mesmo tempo na premissa de demolir a hierarquia entre os gêneros, porque o que está em jogo no movimento trans é que o sujeito diz: eu quero escolher a minha condição de gênero. Esse ponto que está em jogo, independente daquilo que a minha anatomia me definiu, entre aspas, como destino, para parafrasear Freud, ou Lacan, independente desse ditame da anatomia, aquilo que é colocado é que eu quero escolher a minha condição de gênero. Quer dizer, independente daquilo que foi definido pela natureza biológica, que definiu um cruzamento entre genes dos pais, que redundaram na construção de um certo sexo biológico para mim, ou independente da escolha simbólica do imperativo parental que me diz que se eu me chamo João ou se eu me chamo Isabel, eu quero mudar a minha condição de gênero. Então há uma dupla ruptura, uma ruptura com um código natural e com um código simbólico calcionado pelo direito civil, pelo código da inscrição civil. Quando você nasce, você muda a sua condição simbólica e o seu sistema de nomeação. Então, nesse sentido, o movimento trans é o movimento mais radical que o movimento feminista e o movimento gay, por uma razão muito simples e ao mesmo tempo muito complexa, no sentido de que as mulheres ou os gays e as lésbicas, eles não estão se revoltando contra aquilo que a natureza lhes concedeu ou que a cultura lhe concedeu. O que eles querem simplesmente é, dado que eles são gays, lésbicas ou mulheres, terem os mesmos direitos que os homens. Eles não estão se insubordinando contra a condição dos seus corpos. Então, nesse sentido, o movimento feminista, o movimento gay, o movimento lésbico, ele é um movimento, entre aspas, desculpe, bem comportado. Enquanto que o movimento trans, ele é um movimento mais radical, porque você coloca em questão o seu sistema de filiação, o que não está em questão no discurso gay, lésbico ou feminista. Ninguém coloca em questão o seu sistema de filiação. Quer dizer, há um fantasma presente no transgênero, que é o fantasma do autoengendramento, que não está presente nem no movimento feminista, nem no movimento gay, no movimento lésbico. Ou, para traduzir isso numa linguagem psicanalítica, se vocês preferirem, as mulheres, os gays e as lésbicas, eles continuam participando da civilização edipiana. Os trans não. Os trans inauguram uma espécie de civilização pós-edipiana, onde o fantasma do autoengendramento se coloca. E é nesse sentido que está a sua radicalidade. E, ao mesmo tempo, é isso que provoca muita resistência. Exatamente porque
através desse fantasma do autoengendramento, né? Ou do engendramento que se dá entre eu e o meu cirurgião, que muda a minha condição de sexo, é isso? Eu me crio como um novo ser, que não tem nada mais a ver com papai e mamãe. Bem entendido, né? Tem a ver que o tempo inaugural, você tem uma espécie de, evocando Proust, você tem um tempo redescoberto que é de uma outra ordem. Não é mais o tempo do papai e mamãe. Então nós estamos num tempo pós-edipiano, né? Isso fica como uma hipótese. Se vocês quiserem, no final a gente pode voltar a isso, né? De qualquer forma, o movimento feminista, o movimento gay, lésbico, o movimento trans são os acontecimentos cruciais que vão permitir um debate, uma discussão sobre as categorias de sexo, gênero e desejo. Foi no campo dessas revoluções, 3 revoluções, ou esta única revolução em 3 tempos, que essas 3 categorias foram problematizadas na nossa contemporaneidade. Quer dizer, essas categorias só foram problematizadas por conta dessa revolução em 3 tempos. Então, só para tentar definir inicialmente os termos que a gente vai tentar problematizar ao longo dessa apresentação, a categoria de sexo ela é considerada como uma categoria de ordem biológica, né? Você tem um sexo, você nasce com um sexo, o sexo está escrito no seu corpo, né? Quer dizer, então o sexo nesse sentido é de ordem biológica ou de ordem natural, ele faz parte da natureza, né? Ele é o produto de uma reunião genética entre genes XX, XY, como se queira, né? Então ele é um dado eminentemente natural. Em contrapartida, a categoria de gênero, ela é pensada como apresentando particularidades em relação à categoria de sexo, porque a categoria de gênero, ela existe seja no campo psíquico, né? Seja no campo político, seja no campo social. Então, a categoria de gênero ela é pensada por uma certa relatividade em relação ao campo psíquico, 3 contextos diferentes, no campo cultural ou no campo cultural propriamente, social propriamente dito. Quer dizer, então, há uma discussão sobre o gênero que se faz em 2 tempos, né? O primeiro tempo é efetivamente a emergência da psicanálise. Eu acho que a psicanálise problematizou a condição de gênero, né? Ela começou a definir a existência de um gênero construído psiquicamente, né? Quer dizer, o gênero não é um resultado direto do campo de uma natureza biológica. Ele tem uma relativa autonomia em relação a isso. Então o gênero tem uma especificidade psíquica, né? Propriamente dita, né? E por outro lado ele tem uma determinação de ordem histórica, de ordem política e de ordem social, né? Quer dizer, e essa segunda discussão ele foi levantada sobretudo como efeito do movimento feminista inicialmente, do movimento gay e lésbica posteriormente, pelo campo da antropologia e das ciências sociais em geral. Teve a psicanálise lá no começo do século e teve nos anos 60, 70 essa discussão sobre o gênero no campo das ciências sociais, né? Seja sociologia, seja antropologia. Então nós temos aí uma forma de pensar a questão do gênero, né? Só que decisivo, né? O tipo de elaboração que se pensou classicamente a respeito da relação entre sexo e gênero é que o sexo, o gênero, apesar de relativamente independente do campo do
do sexo, ele seria uma expressão do campo do sexo. Então, apesar dele ter uma certa autonomia, haveria uma coerência entre o campo do gênero e o campo do sexo. Nesse sentido, o gênero seria uma expressão do sexo, né? Então, haveria uma espécie de díptico entre sexo e gênero, onde o gênero seria uma expressão do sexo, de forma que a categoria de desejo ela entraria exatamente em continuidade com esse díptico, promovendo uma espécie de tríptico, né? Sexo, gênero, desejo, de forma que você teria uma condição de gênero que seria expressão da condição de sexo, e você seria um desejo, né? Norteado, orientado de acordo com essa condição de gênero e sexo. Tudo isso dentro de uma concepção eminentemente binária da sexualidade. A sexualidade, nesse modelo, ela é concebida de uma maneira estritamente binária, né? Existe, por um lado, o macho e a fêmea como expressão do sexo, existe o homem e a mulher, não é a mesma coisa, como expressão do gênero, e você teria o desejo heterossexual como expressão dessa coerência entre sexo e gênero. Esse modelo que foi construído na nossa tradição, de forma que o sexo seria da ordem do ser e o gênero seria da ordem do parecer, né? Expressão do sexo e o desejo seria a consequência disso. Quer dizer, nessa medida, se haveria uma univocidade entre sexo, gênero e desejo, o que a tradição psiquiátrica inicialmente, psicanalítica posterior, começou a formular é que se houvesse, né, se essa univocidade fosse quebrada entre sexo e gênero, né, nós estaríamos, seja no campo da degeneração, foi a forma como a psiquiatria pensou isso, né, nós estaríamos no campo de uma aberração sexual, termo que se usava no século XIX, isso, ou a partir de Freud estaremos no campo da perversão. Então, a perversão se daria na medida em que haveria uma descontinuidade entre sexo, gênero e desejo, né? Em que a suposta normalidade ela estaria estabelecida quando haveria uma descontinuidade, um ruído entre sexo, gênero e desejo, né? Esse é um modelão que foi construído no século XIX, após a psicanálise e mesmo com o discurso das ciências sociais nos anos 60 e 70, para dar conta desse paradigma, né? E ao mesmo tempo do desfuncionamento desse paradigma. Foi esse paradigma que foi colocado em questão exatamente por conta dessa revolução sexual a que eu me referi inicialmente. Essa revolução sexual colocou em questão foi exatamente a consistência desse paradigma. Tá? O que foi posto em questão foi a consistência e a coerência desse paradigma, né? E a gente vai ter, dos anos 60 até hoje, até agora, né, 3 grandes questionamentos desse modelo. Um que vai se dar no pensamento existencialista, inicialmente. Um segundo questionamento que vai aparecer no pensamento estruturalista, né? E um terceiro modelo que vai aparecer no pensamento pós-estruturalista. Vão ser 3 leituras diferenciadas que vão fazer a crítica, ou se vocês quiserem, a desconstrução desse paradigma, né? E evidentemente que os leitores da minha geração, né, que não é de grande parte de vocês,
esse modelo começou a ser questionado numa obra importante do pensamento existencialista, que é o Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que é em 1949. Simone de Beauvoir coloca em questão esse paradigma, coloca em questão a condição da mulher, né? Dizendo que a mulher não era uma produção da natureza. Quer dizer, a condição de gênero da mulher não é um efeito da sua condição de sexo. Isso é claro, né? Então, foi essa questão que a Simone de Beauvoir colocou sobre a forma de que a mulher é uma produção da condição feminina, que aparece nos termos dela, de que não se nasce mulher, nós nos tornamos mulheres. Essa que é a formulação da Simone de Beauvoir, né? E ela coloca em questão a hierarquia ontológica homem e mulher, evidentemente, que era a perspectiva do seu companheiro Sartre, né? Que acreditava que a categoria masculina era universal, né? Então a Simone de Beauvoir tem um pequeno choque aí com o seu companheiro, né? O seu ex-produtor, né? Montou muita coisa, né? De forma que a colocação dela é de fazer essa pequena discussão. É claro, vocês poderiam dizer que já na tradição psicanalítica, essa questão do tornar-se se colocou para o Freud, né? A gente vai voltar isso algumas vezes aqui. Mas quando o Freud fala lá da condição, da construção do feminino, estou falando primeiro do modelo do Freud, a partir dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. O modelo que o Freud vai colocar inicialmente é o modelo de que a menina, que no início é um menino, na origem somos todos homens, a formulação do Freud é essa. Alguns vão continuar sendo os homens e alguns poucos vão deixar, alguns muitos vão deixar de serem homens, né? Essa que é a formulação do Freud. Evidentemente que essa formulação do Freud é uma leitura psicanalítica do mito do Adão, de que a mulher nasce da costela do Adão, né? Então Freud faz uma releitura psicanalítica do mito adâmico, né? E o Freud diz que, diante da condição de perder a condição masculina inicial, né, as mulheres, a menina tem várias possibilidades. Uma, ela pode dizer, não gostei disso. Esse negócio de sexo não me interessa mais, né? A primeira reação, que é a inibição sexual, né? Não quero mais saber de sexo. A segunda condição é a condição que o Freud vai descrever como uma condição histérica, né? Que é a condição em que a figura da histérica, da mulher histérica, vai dizer: eu recuso essa separação homem e mulher, né? De forma que eu reivindico que eu sou homem e mulher, que é aquilo que vai aparecer nos textos do Freud sobre o ataque histérico, a bissexualidade histérica, né? Eu sou homem e mulher. A terceira solução do Freud é o seguinte: algumas mulheres vão dizer o seguinte: eu não abro mão da minha condição masculina inicial. É a solução que o Freud vai chamar de uma certa virilização feminina, né? E quarto, né, a mulher-mãe, né? Que o Freud acha que é a solução adequada. E nesse sentido é que o Freud, se bem que você pode ver como o Freud, de uma certa maneira, tenta historicizar, né, diferentes modalidades de subjetivação feminina, ele tenta, de alguma maneira, considerar um privilégio a condição da mulher-mãe, como a solução do impasse feminino, né? Então, agora, por dar privilégio a essa condição mãe,
uma certa maneira, a solução do Freud não é a solução da Simone de Beauvoir, nesse sentido que eu quero dizer. Eu estou trazendo essa questão do Freud para mostrar que, se por um lado existe no Freud um tornar-se mulher, existe no Freud também uma preferencialidade em que esse tornar-se mulher é um se tornar mãe, em relação a outras possibilidades, né? Então, essa primeira construção que advém pela Simone de Beauvoir, essa leitura existencialista da colocação em questão do tornar-se mulher. No segundo tempo, nós vamos começar a encontrar autores da tradição estrutural, sobretudo Lacan, mas também uma pessoa que dialogou com Lacan, que é a Lucy Irigaray. Teve uma obra importante chamada Especulo, onde ela tenta mostrar que como existe uma superioridade do homem sobre a mulher. Ela mostra a partir, seja de uma análise libidinal, seja a partir de uma análise linguística, né, como a condição masculina é superior à condição feminina, em que a rigor, em última instância, retomando o pensamento do último Lacan, a mulher não existe. Só existe o homem. A mulher não existe, né? A mulher não existe. A mulher ela é marcada por um vazio fálico, né? E nesse sentido, a mulher não existe. E ao mesmo tempo não existe a famosa relação sexual, né? A relação sexual não existe complementaridade homem e mulher, né? E que vai ser traduzido no seminário do Lacan, intitulado Encore, pela oposição entre o gozo fálico e o que ele chama do gozo a mais, né? Uma espécie de gozo místico, que ele vai traçar como sendo uma possibilidade outra das mulheres nesse dito gozo a mais, né? Como sendo uma característica de certas dimensões do gozo feminino. Mas vejam bem que essa oposição, novamente, ele retoma uma leitura binária. Uma leitura binária, estou acentuando isso, porque no contexto da discussão sobre o transexualismo que vai aparecer posteriormente, a resposta dos autores lacanianos é tentar retomar a fórmula do Lacan do Encore para dizer que existe aí um discurso sobre a diferença, né? Sobre a diferença baseada nessa oposição entre gozo fálico e gozo, esse gozo a mais, que a gente vai encontrar, por exemplo, na produção psicanalítica brasileira, um livro que foi organizado pelo Antônio Quiné e o Marco Antônio Coutinho Jorge, com o nome de Homossexualismos, se não me engano, as homossexualidades, né? Plural no singular, onde a tese é exatamente essa. É a tese de que a oposição entre o gozo fálico e o gozo a mais solucionaria esta problemática discussão sobre os gêneros, pensada como multiplicidade, né? Só para tentar falar de certos desdobramentos desse último pensamento do Lacan. Agora, antes desse último desenvolvimento do pensamento do Lacan, que é o ponto que eu queria desenvolver agora, quer dizer, o Lacan vai ter uma outra leitura sobre a relação entre os gêneros, né, que é uma discussão centrada na categoria de falo. Né? No momento, Lacan tem um texto exatamente titulado A Significação do Falo, que é um texto importante, onde ele vai discutir a questão do feminino, do masculino, e onde o que ele vai dizer que o circuito do desejo se dá entre ter o falo e ser o falo. Ao ter o falo como sendo uma característica masculina,
e o ser o falo como sendo uma característica feminina. As mulheres não têm o falos, mas elas são o falo. Os homens não são o falo, mas eles têm o falo. De forma que há a construção pelo Lacan do discurso do desejo de que quem tem o falo busca quem é o falo, e quem é o falo busca quem tem o falo. Quer dizer, há toda uma concepção do Lacan sobre o desejo que se dá entre o falo e o ser o falo. E evidentemente que esse ser o falo das mulheres, destituídas de falo, né, é entendido pelo Dr. Jacques Lacan, é um simulacro da relação falo. Né? As mulheres materializam aquilo que o Lacan chama de a máscara histérica. O Lacan está se valendo aqui, que é um famoso texto da tradição psicanalítica inglesa, da Joan Rivière, que se chama a histeria como máscara. Né? A histeria como máscara, que o Lacan relê a partir das suas categorias do falo e da ausência do falo. Ele discute nesse contexto. De qualquer forma, a hipótese do Lacan ela está centrada na ideia de que se o desejo se dá entre ter o falo e o ser o falo, e vice-versa, né, o campo do desejo supõe uma interdição fundamental, que é a interdição do gozo. Essa que é a construção do paradigma do Lacan. Quer dizer, para que exista desejo, é preciso que o gozo seja interdito. E que essa interdição, e que o gozo tem que ser interditado, porque o gozo nos leva à morte. Né? Quer dizer, se nós nos movermos pelo gozo, nós somos conduzidos à morte. Então há essa interdição do gozo como condição de possibilidade do desejo, né? Condição de possibilidade da linguagem, e aí a suposição do Lacan é que existe uma lei simbólica, né? Que é aquilo que vai produzir esta interdição do gozo para que o desejo se torne possível. Né? A hipótese do Lacan é exatamente essa. Né? E essa lei é concebida por Lacan como uma lei transcendental, como uma lei ahistórica, né? Como uma lei que faz parte da própria condição humana ser marcada por essa lei. Né? Então, o que a gente vê nesse bojo do pensamento do Lacan é que, efetivamente, no modelo do Lacan, há uma crítica à categoria de sexo, o que é um avanço. Ele está centrado na categoria de gênero, né? Pensado a partir da linguagem. Né? Entretanto, o grande problema do pensamento do Lacan é esta universalidade da lei, a partir do qual ele vai conceber a existência dessa interdição do gozo, que é ao mesmo tempo uma interdição do gozo e uma interdição da figura da mãe originária, como figura, ou da mãe onipotente originária. Então há toda uma discussão do Lacan sobre o que ele vai chamar de estrutura edípica, que está centrado sobre essa ideia da interdição do incesto, que é nada mais, nada menos que a interdição dessa mãe onipotente originária. Né? Isto é, incesto é com a mãe, pai não é figura incestuosa. Né? O incesto é com a mãe e jamais com o pai. Né? Então, há uma interdição do gozo, que é uma interdição da mãe onipotente, de maneira que o Lacan vai construir o que ele chama de estrutura edípica, né? E uma certa universalidade do Édipo. Se a lei é universal, o Édipo também é universal. Né? Vejam bem, a estrutura edípica do Lacan não é o que o Freud chama de complexo de Édipo, não é a mesma coisa. O complexo de Édipo do Freud, ele se circunscreve a ideia de que há uma diferença sexual
homem e mulher, né, que se dá em torno dos 4 anos e meio, né, momento do complexo de Édipo, onde você teria uma interdição do incesto aí, nesse momento, e ao mesmo tempo uma interdição, uma separação entre gerações, né, quer dizer, de forma que filhos e pais não poderiam estabelecer entre si relações eróticas. Então haveria uma separação de gerações e uma definição da diferença sexual homem-mulher. Essa é a concepção clássica do Freud do complexo de Édipo. Na concepção do Lacan, o complexo de Édipo do Freud é o último momento da estrutura edipiana. Quer dizer, a rigor, a concepção do Lacan, ela faz uma conjunção entre a leitura de Melanie Klein, que ela chama de Édipo precoce, e o complexo de Édipo do Freud. Melanie Klein, um ensaio dos anos 30, ela publica um artigo que está no livro dela chamado Ensaios de Psicanálise, onde a Melanie Klein fala do Édipo precoce, onde, na experiência do bebê, existe a figura da mãe, né? Os bebês que estão presentes no corpo da mãe, mas existe aquilo que a Melanie Klein chama de fantasma da figura parental combinada. Quer dizer, a figura do pai, nesse imaginário kleiniano, ele está colocado desde o início, daí ela denominar esse momento inicial da vida do bebê como sendo um Édipo precoce, um Édipo inicial, originário, como vocês querem. O que o Lacan faz é juntar o tempo inicial da Melanie Klein do Édipo originário com o tempo terceiro do Freud no complexo de Édipo. Então, o Lacan pensa a relação entre mãe, bebê, pai e falo. Então, para o Lacan não existe um triângulo, existe um quadrilátero entre pai, mãe e bebê, de forma que o falo circula desde o início entre a mãe, o bebê e o pai, de forma a delimitar esse Édipo precoce e esse complexo de Édipo do Freud. Então, toda a concepção do Lacan é essa conjunção entre Freud e Melanie Klein em torno dessa mobilidade do falo, que é o que ele desenvolvia no texto dele, sobre a significação do falo. E nessa medida, a interdição do incesto que se dá desde o tempo inicial era uma interdição da mãe onipotente primária. Era uma interdição do gozo. É essa interdição que é considerada como fundamental, né? E essa concepção do Lacan, no pensamento estrutural, ela é baseada inteiramente no pensamento do Lévi-Strauss, né? As regras elementares do parentesco, uma obra célebre do Lévi-Strauss de 1949, né? É a fonte dessa construção do Lacan, né? Que ele vai sistematizar entre 51 e 53. 51, um texto chamado o mito individual do neurótico, que é o primeiro texto que o Lacan é marcado pelo pensamento do Lévi-Strauss, e 53, função no campo da fala da linguagem psicanalítica, onde as marcas desse pensamento do Lévi-Strauss vão marcar o pensamento do Lacan, né? Mas só para a gente retomar o que está em jogo, que vai fundamentar o pensamento do Lacan sobre essa circulação de fala, quer dizer, o Lévi-Strauss tem uma concepção sobre sociedade que é baseada num outro etnólogo francês chamado Marcel Mauss, né? Onde o Marcel Mauss vai dizer que a sociedade é um sistema de trocas, né? Então, na obra, introdução à obra de Marcel Mauss, Lévi-Strauss pinça a ideia de que a sociedade é um sistema de trocas, que não há sociedade sem trocas. E o Lévi-Strauss vai se
sistematizar esse sistema de trocas. Ele vai dizer que qualquer sociedade é marcada por 3 sistemas de trocas. O que você troca? Primeiro, uma sociedade troca palavras. Nós somos seres linguageiros, né? Então, o primeiro sistema de trocas é o sistema linguístico, que cria um sistema de comunicação, onde qualquer sociedade é atravessada por um sistema de comunicação. O segundo sistema de trocas é que nós trocamos bens e serviços, que é aquilo que se chama de economia, né? Nós trabalhamos, nós produzimos e nós trocamos o que nós produzimos e criamos uma troca de bens e serviços. E terceiro, nós temos o sistema de parentesco. E nesse sistema de parentesco, o que nós fazemos? Nós trocamos quem? Mulheres. As mulheres são objetos de troca, né? Então, na suposição do Lacan, do Lévi-Strauss, que eu acho que o Lacan vai incorporar, as mulheres são objetos de trocas entre as diversas clãs, né? Para promover a exogamia, para fugir da endogamia. A endogamia, entenda-se bem, na linguagem antropológica seria equivalente àquilo que o Lacan chamaria de gozo, né? É que você fica restrito ao universo da sua clã. E a exogamia é a condição da existência de qualquer sociedade. Mas na hipótese do Lévi-Strauss, a gente não pode deixar de, nessa escolha do que é trocado são as mulheres, ele poderia considerar um sistema em que os homens seriam trocados. Essas são as mulheres que são trocadas. Nessa suposição existem 2 pressupostos. Primeiro, a mulher como sexo, ela está plenamente definida, quer dizer, existe uma ontologia da mulher pensada inicialmente de maneira natural. E segundo, quem define a troca são os homens. A troca se dá entre homens, né? Quer dizer, então as mulheres circulam entre homens, né? Quer dizer, então a lei que vai determinar a passagem do registro da natureza para o registro da cultura, né? A tal da lei simbólica a que o Lacan alude, né? Ela vai delimitar exatamente essa passagem do campo da natureza para o campo da cultura, essa interdição do incesto, né? E ao mesmo tempo essa constituição da sociedade enquanto sociedade, né? Então, e uma sociedade gerida por homens. O poder é masculino, né? As mulheres são seres subordinados aos homens, que é uma maneira indireta do Lévi-Strauss dizer que a sociedade humana é uma sociedade homossexual, gerida por homens e entre homens. Ora, é esse modelo estrutural, né, que vai pensar o gênero desse jeito que eu delineei, que vai ser colocado em questão por um certo pensamento pós-estruturalista, seja ele produzido por diferentes autores, produzido inicialmente por Foucault, que vai fazer a crítica sistemática desse modelo, em seguida por uma autora norte-americana, uma filósofa norte-americana chamada Judith Butler, e por um historiador americano chamado Thomas LeCoeur. Então, são 3 autores fundamentais que vão colocar em questão esse modelo. Inicialmente, Foucault, e o ponto inicial dessa discussão dele é uma obra chamada Vontade de Saber, que é uma obra de 1976, primeiro volume dele da História da Sexualidade, onde Foucault vai dizer que aquilo que vai caracterizar a modernidade é o que ele chama da construção do dispositivo da sexualidade. Quer dizer, o dispositivo da sexualidade quer dizer que a sexualidade entra na ordem do discurso. Quer dizer, aquilo que vai caracterizar a modernidade é uma certa tagarelice a respeito do sexual.
né? Nós nunca falamos tanto do sexual quanto na modernidade. E, ao mesmo tempo, a sexualidade vai se transformar naquilo que vai nos constituir como verdade. A fonte da nossa verdade mais íntima vai ser definida por este sexual. Então, há um dispositivo da sexualidade, né? O Foucault, nessa leitura, mostra a dimensão produtiva desse poder, da construção desse dispositivo sexual, em oposição àquilo que existia no mundo pré-moderno, que é o que Foucault chama de dispositivo da aliança, né? O dispositivo propriamente sexual, que vai caracterizar essa modernidade. De forma que o Foucault se afasta, esse é um ponto importante para a psicanálise, ele se afasta daquilo que ele sustentava anteriormente, o que a psicanálise sustenta, que é uma hipótese repressiva. Na hipótese da psicanálise, a sexualidade estava reprimida, recalcada, e que a psicanálise veio trazer à tona aquilo que estava reprimido. Na hipótese do Foucault, não existe repressão da sexualidade a ser desrecalcada. Quando ele faz alusão a essa tagarelice sexual, de nunca se falou tanto de sexo como na modernidade, exatamente para mostrar a dimensão produtiva dessa sexualidade e não essa dimensão repressiva, essa hipótese repressiva. Por outro lado, o Foucault vai dizer, em consequência disso, que a modernidade, que o Ocidente, diferente de outras tradições culturais, construiu aquilo que ele chama de uma ciência do sexual, né? Quer dizer, nós criamos uma ciência do sexual, nós criamos uma sexologia, né? Em oposição a outras tradições onde a sexualidade ela se inscreve naquilo que Foucault chama de arte erótica, quer dizer, é uma transmissão social e cultural. Em outras tradições, que se dá através de certos rituais de iniciação que fazem parte da especificidade dessas tradições, que não tem nada a ver com a ciência do sexual, tá? Então, nós cientificizamos a sexualidade na modernidade, e nós cientificizamos a sexualidade na modernidade exatamente porque nós nós inventamos aquilo que o Foucault chama do biopoder. Isto é, a questão da qualidade de vida da população, a questão da qualidade da espécie, a programação da espécie, ela passou a ser para nós fundamental, né? E a partir desse lugar fundamental, outorgado, né, a qualidade de vida da população, uma preocupação com a espécie, a sexualidade passou a ser crucial na nossa tradição ocidental. Daí porque nós colocamos o sexo em discurso, daí porque nós inventamos uma sexologia. Essa é a razão pela qual isso se deu. Agora, no bojo disso, esse é o ponto que eu queria afunilar essa discussão, no bojo disso se criou, no campo desse modelo, aquilo que o Foucault chamou do discurso do sexo verdadeiro, que é uma novidade na tradição ocidental, de que você tem um sexo verdadeiro e que esse sexo verdadeiro seria constitutivo da sua condição de gênero, estou voltando para o paradigma inicial, e da sua condição de desejo. Quer dizer, sexo, gênero e desejo, ele se calcionou a partir de uma hipótese de que existe o sexo verdadeiro. E como é que Foucault fala dessa construção do sexo verdadeiro? Essa construção do sexo verdadeiro veio a partir de uma discussão que se construiu no final do século XVIII e início do século XIX, que é uma discussão sobre a condição dos hermafroditas. Os hermafroditas se tornaram uma espécie de coqueluche científica e política no começo
começo do século XIX. Foucault vai pegar como exemplo de análise o caso de um hermafrodita chamado Hercule Barbie, né? Publicou um diário. Era um hermafrodita que vivia como menina num colégio de meninas, despertava corações e corpos, né? Hercule Barbie tinha namoradas, né? E a partir de alguma coisa que se deu no confessionário, a Hercule Barbie foi afastada, né? E um médico da tradição da medicina legal tentou mostrar que ela era a Hercule Barbie, ela não poderia ser pensada como menina, né? De forma que ela foi afastada desse convívio que ela tinha e ela acabou por se suicidar, né? Hercule Barbie se suicida, né? Então, ela foi obrigada pela medicina a ter um sexo verdadeiro, né? Como é que era a discussão dos hermafroditas até o século XIX? Até o século XIX aconteceu uma coisa muito curiosa que para nós é impensável, né? Porque a gente passou a viver sob a égide do sexo verdadeiro. Se você nascesse hermafrodita, no momento do batismo, seus pais escolhiam qual era a sua condição de gênero, né? Então você recebia um nome, né? Aquilo era escolhido pelos pais e sancionado no momento do batismo pela igreja. Quando você se casasse, você poderia manter a sua condição de gênero que foi estabelecida no batismo, ou você podia mudar, você tinha liberdade de mudar. Então, se você foi batizado como Maria, você não dizia, não quero mais ser Maria, agora eu quero ser João, né? Você podia mudar a sua condição de gênero perfeitamente, né? De forma que havia na pré-modernidade uma grande liberdade concedida assim aos hermafroditas. O discurso do sexo verdadeiro e a importância do caso da Hercule Barbie é que ela foi um caso decisivo para instituir o discurso do sexo verdadeiro. Hermafrodita não tem mais condição de escolher qual é a sua condição de gênero. Isso é definido pelo discurso da anatomia, que vai dizer qual é o sexo que você tem. E a sua condição de gênero é definida a partir da sua condição de sexo. Então, o que o Foucault tenta mostrar com isso é que você criou um discurso do sexo verdadeiro, né? Para acabar com para estabelecer essa ciência do sexual, essa condição sexual na modernidade, e ao mesmo tempo na tese do Foucault é que a condição do sexo, como mostra essa produção do sexo verdadeiro, ela não é o sexo que é o elemento decisivo. O elemento decisivo é o gênero. É a partir do gênero que você define o sexo e não o contrário, tal como no modelo do paradigma inicial. Parece que há uma espécie de dedução do sexo, gênero e desejo que o Foucault tenta mostrar que é a condição de gênero que é decisiva e não de sexo, né? Coisas que algumas práticas contemporâneas, exatamente com hermafroditas, mostram que quando você tenta fazer uma cirurgia de hermafroditas, você pergunta qual é a condição de gênero do cidadão. E é a partir da condição de gênero que você norteia a prática cirúrgica no sentido masculino, macho ou fêmea, e não o contrário, né? Então, o que é decisivo, o que foi decisivo na construção do modelo,
é que há uma primazia no imperativo da condição de gênero sobre a condição de sexo. De forma que não é o sexo que é o destino, não é a anatomia que é o destino, e sim a condição de gênero. Então foi a partir desse ponto, quer dizer, desse percurso do Foucault, que parece que o trabalho da Judith Butler se organiza. O trabalho da Judith Butler, vocês têm uma edição em português chamada Problemas de Gênero, editada pela editora Civilização Brasileira, onde, quer dizer, a tese da Judith Butler, contrariamente ao que foi defendido hoje aqui pelo Jean Willis, é que não existe identidade sexual. Existe uma multiplicidade de condições de gênero. Existe masculinidades e feminilidades no plural, razão pela qual o subtítulo da obra dela é Feminismo e Subversão da Identidade. Quer dizer, ela coloca em questão a categoria de identidade, no sentido de que você tem uma multiplicidade de condições, tanto masculina como feminina, definida por critérios históricos, políticos, sociais, étnicos, raciais, de forma que você falar a mulher ou homem, você já está agredindo aquilo que se dá no plano da experiência, marcado pela multiplicidade da condição de gênero. Quer dizer, então, nessa medida, quer dizer, a crítica de Thibaut Butler é fazer a crítica desse essencialismo identitário na leitura da condição de gênero. Primeira questão importante que ela coloca, e segunda questão importante que ela coloca, que está ligado a isso, que eu acho bastante importante, é que essa supremacia ontológica do masculino sobre o feminino se deu, sobre o eixo de um paradigma do que ela chama da heterossexualidade compulsória. Quer dizer, aquilo que marcou a nossa tradição desde o século XIX é aquilo que ela chama de uma heterossexualidade compulsória. Quer dizer, você é obrigado a ser heterossexual, seria essa condição de heterossexual que daria essa cadência sexo, gênero e desejo, a que eu me referi do paradigma dominante inicialmente, quer dizer, então ela fala da existência dessa heterossexualidade compulsória, que vai ao mesmo tempo colocar os gays e as lésbicas na condição de perversão e ao mesmo tempo vai colocar as mulheres submissas nessa hierarquia sexual, numa condição melancólica. Quer dizer, aquilo que vai caracterizar nesse modelo a condição feminina, esse é um capítulo muito interessante do livro dela, que ela vai fazer uma leitura do Freud a partir do luto e melancolia, é mostrar exatamente uma certa melancolização feminina. As mulheres são melancólicas. Se o Freud, desculpe a expressão, abriu a sua boceta de Pandora falando das histéricas, as mulheres saltitantes, rasgando os seus corpos, no final do percurso do Freud, o feminino não aparece mais como histérico, ele aparece como melancólico e paranoico. Paranoico e melancólico. Então, quer dizer, há uma melancolização que esse modelo da heterossexualidade compulsória e dessa superioridade ontológica, homem e mulher, provocam na condição da mulher. Quer dizer, em terceiro tempo, importante desse pós-estruturalismo, o terceiro autor nessa tradição pós-estruturalista, que é a leitura do historiador norte-americano Thomas Leclerc, é um historiador e faz um trabalho, eu acho que genealógico, no meu modo de entender, e ele tenta exatamente mostrar como esse percurso e a construção desse paradigma
nosso ocidental se constituiu, né? Quer dizer, em diferentes direções. Ele mostra inicialmente que, não obstante a existência de uma superioridade do masculino sobre o feminino, constitutivo da tradição patriarcal, existia desde a tradição da Grécia clássica, né? Há um predomínio do masculino sobre o feminino. Os homens são considerados o sexo perfeito e as mulheres são consideradas o sexo imperfeito. Os termos são esses. O homem é perfeito e a mulher é imperfeita. Ele mostra que existe uma maleabilidade das mulheres poderem virarem homens, né? Então, há dentro da concepção antiga, né, a partir de Galeno, a suposição de que uma mulher pode virar homem. É interessante essa leitura porque tenta mostrar como, na leitura que o Galeno faz da genitália masculina e feminina, né, a genitália feminina e masculina, há uma espécie de equivalência entre cada parte da anatomia masculina com a anatomia feminina, de maneira que há uma equiparação entre cada dimensão morfológica da anatomia masculina e da morfologia anatômica feminina, de maneira que a diferença é que o homem tem um sexo exteriorizado, enquanto que as mulheres têm um sexo interiorizado, um sexo invaginado, né? O que é um sinal da superioridade masculina sobre a feminina, porque os homens estão abertos para a luminosidade da verdade, enquanto que as mulheres vão viver na escuridão da caverna do Platão, né? A imagem do Platão da República, né? No mito da caverna, as mulheres ficam presas à escuridão das suas vaginas, né? E ao mesmo tempo os homens estão abertos ao mundo da verdade, que é o mundo da luminosidade celeste, né? Entretanto, se as mulheres que têm esse sexo imperfeito podem virar homens, é por conta de que, na teoria dos rumores da Grécia Antiga, né, aquilo que faltou às mulheres para virarem homens era a presença do humor quente. E se a qualquer momento esse humor quente se apresenta, uma mulher pode virar homem. Então, se vocês forem ler lá A Viagem à Itália, do filósofo francês Montaigne, as obras completas dele, vocês vão ver que Montaigne, em determinado momento, relata a história de uma moça que atravessou o rio, de forma que quando ela chegou lá no outro lado do rio, ela tinha virado homem, né? Quer dizer, vocês podem entender isso como delírio se vocês quiserem, mas acontece que está relatado na obra do Montaigne, quer dizer, uma transformação de uma mulher em homem, porque o imperfeito pode virar perfeito, mas o perfeito não pode virar imperfeito, né? E essa relação de perfeição dada pela superioridade masculino-feminino é a razão pela qual o modelo de beleza na antiguidade é um modelo masculino. Hoje mesmo, aqui numa das reproduções que a nossa bibliotecária trouxe, mostra exatamente isso. O ideal de beleza é masculino. Para as mulheres virarem ideal de beleza, vão suar a camisa séculos seculória da tradição do Ocidente, né? O ideal de beleza é masculino, né? De forma que, apesar da anatomia, da descoberta da anatomia no Renascimento, vou mostrar um pouco as limitações do empirismo, né? As pessoas dizem que ciência é empirismo, né? Mesmo lá no Renascimento, a partir do Renascimento até o século XVII, os livros de anatomia eram feitos sobre a anatomia de corpos masculinos. Por quê? Porque a ciência era a ciência do sexo perfeito. Só a partir do século XVIII e XIX
é que se passou a fazer anatomia comparada das diferenças entre o corpo masculino e o corpo feminino. A partir daí, talvez as mulheres passaram a ser objeto das obras de arte. Antes não, né? Passaram a ser modelos de beleza. Muito bem, quer dizer, então, na interpretação do Lequerro, esse é o ponto importante, quer dizer, a desconstrução desse modelo antigo, ele vai se dar exatamente por conta de que, com o iluminismo, com a reivindicação identitária de direitos dos cidadãos, como é que você poderia calcionar uma hierarquia ontológica entre homem e mulher? Como é que você poderia calcionar a superioridade masculina sobre a feminina? Como você poderia criar essa relação entre o sexo perfeito e o sexo imperfeito? Quer dizer, foi todo o debate em torno da condição da igualdade de direitos dos cidadãos que funcionou com questionamento desse paradigma que vem desde a tradição grega e que foi sistematizado pelo Galeno. Então, nessa medida, a forma pela qual se tentou sair do impasse para se manter a supremacia masculina sobre a feminina, para se manter a dominação masculina, foi inventar a teoria da diferença sexual. Isto é, as mulheres e os homens são diferentes. Não tem esse negócio de mulher poder virar homem. Acabou essa brincadeira que durou 20 séculos, né? E uma menina lá vai atravessar rio e vai virar João. Deixou esse papo. Você tem uma diferença absurda entre natural do sexo verdadeiro homem, macho, do sexo verdadeiro fêmea, né? Que é anatomicamente disposto, que é fisiologicamente disposto, né? De forma que você vai criar uma teoria da diferença sexual, né? Você vai criar uma teoria da diferença sexual baseado em elementos da natureza, né? Propriamente dito. E você vai, a partir daí, caracterizar a construção de gênero masculino e feminino a partir de determinados dados da natureza, né? O homem vai ser considerado como representado pelo logos, pela razão, né? O homem ele vai ocupar o espaço público em consequência disso. As mulheres são fadadas à maternidade. Daí a construção das mulheres como mãe, que se constrói nesse contexto. Por quê? Porque as mulheres estão próximas da natureza. Enquanto os homens são seres de cultura, as mulheres são seres de natureza. As mulheres são atravessadas pelo instinto, pelo afeto. Quer dizer, elas são semi-animais. A verdade é essa, né? Elas são semi-animais. Enquanto que os homens, eles têm uma civilidade dado pela razão. Se as mulheres têm quadris largos, elas foram fadadas à maternidade. Então, a historiadora francesa Badinter vai dizer que é nesse contexto que vai se construir o que se chama de instinto ou amor maternal, que antes do século XIX, final do século XVIII, não existia esse negócio de amor maternal, né? Amor maternal é uma invenção moderna. A mulher como mãe se constitui nesse contexto e por essas razões que, de uma certa maneira, o Thomas Lequer está tentando delinear. E aí ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala uma coisa que os psicanalistas deviam pensar, né? Ele fala o seguinte, ele fala que a história de que o clitóris é o órgão do gozo feminino é uma história que foi descoberta pelos anatomistas do Renascimento. Então, desde o Renascimento até
começo do século XX, sempre se acreditou que o órgão do gozo feminino era o clitóris. Não existia esse negócio de gozo vaginal. Né? Que foi Freud que inventou o tal do gozo vaginal. Né? De que foi Freud, voltando para aquele modelo inicial que eu falei, nascemos todos homens, inibição, histeria, virilização, maternidade, como a harmonização do ser feminino, a figura da mulher mãe é a figura que perdeu o gozo clitoridiano em nome do gozo vaginal. Então, o gozo vaginal é uma espécie de condensação entre a figura da mulher enquanto mãe. Né? Quer dizer, então, ele tenta, de uma certa maneira, demonstrar que o Freud é o inventor do gozo vaginal. Né? Que o gozo vaginal, durante 400 anos, não existiu. Né? Que foi inventado pela psicanálise e pelo Freud. Né? Quer dizer, então, vejam bem, toda essa explanação desses diferentes autores críticos a esse paradigma sexo, gênero, desejo, como uma espécie de tríptico de uma relação unívoca entre esses termos, ela é desconstruída, seja por Foucault, seja por Butler, seja por Thomas Lequer, e todos eles vão numa direção de sustentar a ideia de que, diferentemente do que afirmou Freud, ou do que afirmou Lacan, diferentemente, mas também afirmou, a anatomia não é o destino, não é o sexo que determina a condição de gênero. Não é o sexo que determina a condição de gênero e a univocidade do desejo. A categoria crucial é a categoria de gênero e o gênero entendido a partir do Foucault e da Judith Butler como uma multiplicidade e não como uma realidade binária, homem e mulher, tal como o cenário transexual contemporâneo está nos trazendo. Então, essa discussão toda, ela só foi possível por conta daquilo que inicialmente introduzia essa discussão, que foi a revolução sexual em 3 tempos, movimento feminista, movimento gay, movimento lésbica e movimento transexual, que permitiu desconstruir esse paradigma de uma relação unívoca entre sexo, gênero e desejo. Em relação a isso, o Brasil, que nós estamos vivendo nos últimos 2 anos, e um pouco mais radicalizado nos últimos 10 dias, ele é um país retrógrado. Nós voltamos 50 anos atrás. Nós voltamos 50 anos atrás, porque é como se o Brasil, né, que começou a ser questionado as políticas da condição de gênero, os direitos dos homossexuais, os direitos das lésbicas, a colocação em questão dos transgêneros, o Brasil está voltando ao modelo clássico do século XIX, anterior à Revolução Sexual Contemporânea. É isso aí, muito obrigado.